Oi, gente! Vamos continuar resolvendo alguns exercícios? Vou começar com um que eu guardei aqui, trouxe no bolso para vocês. Eu guardei especialmente para vocês, veja só. Observe o gráfico. Sabendo que ele representa a função trigonométrica, essa função y de x é, em primeiro lugar, turma, isso daqui é um exercício de testes. Nesse caso, você não vai perder tempo pensando o que acontece com o gráfico. Não. Você vai testar as afirmações direto. Olha só, esse gráfico me parece que é uma senoide de ponta cabeça, ó. Uma senoide era para ser assim, não é? Aqui ela está de virada de ponta cabeça. Provavelmente alguém pegou o seno e multiplicou por um número negativo. No caso, o seno máximo, lembra, em relação à linha do meio, o máximo que você vai é 1 para cima e 1 para baixo. Só que aqui o máximo é 2 e o mínimo é menos 2. Como o máximo e o mínimo são 2, você já pode descartar as letras D e a letra E. Letra D e letra E estão jogadas fora, porque o máximo delas vai ser 3 e o mínimo delas vai ser menos 3. Já estão descartadas. Como eu disse, parece que é um seno virado de ponta cabeça. Então eu acho que a gente já pode marcar direto aqui a letra B de bola, ó, porque ele está de ponta cabeça, a amplitude é 2 para cima, 2 para baixo, multiplicado ele por menos 2 e ponto. Agora, por que será que lá dentro o seno está dando 3x? Bom, veja só, o período desse desenho vai do final até o inicial. Vai ser ó, 2π sobre 3 menos zero. Então, o período é 2π sobre 3. Só que o 2π sobre 3 tem que dar pela formulinha do período 2π dividido pela letra que acompanha o x. Isso só vai acontecer se essa letra que acompanhar o x for 3 mesmo. Por isso que a função acaba sendo a função y de x igual a, y de x igual a menos 2 senos de 3x. Fechou. Muitas vezes, só sabendo testar os valores máximos e mínimos, você já consegue eliminar várias alternativas, como a gente vai ver no próximo. Olha só. Exercício 14 vem lá da sua apostila. Ele fala assim, o gráfico seguinte corresponde a uma das funções de R em R a seguir definidas. A qual delas? Vamos lá, turma. Ó. Em primeiro lugar, você já consegue perceber aqui que o valor máximo dessa função é 2. Mas espera aí, gente. O valor máximo dessa função é 2, então, e o mínimo é 0. Repara aqui que o máximo é 2 e o mínimo é 0. Vamos analisar qual das afirmações que a gente consegue segurar. Ó, vamos lá. O máximo que sai dessa função seno vale 1. Então, o máximo dessa é 1 mais 1, 2. O máximo ok, o mínimo vai dar 0, ok, pode ser. Agora, vamos ver essa daqui. O valor mais alto que sai do seno é 1. Então, o mais alto que sai dessa função aqui vai ser 2 vezes 1, 2, ok. Só que o menor valor desse seno é menos 1. Então, o menor valor dessa função é menos 2. Então, o valor mínimo dessa função é menos 2. Só que no nosso desenho aqui, o valor mínimo é 0. Então, essa daqui já pode jogar fora, não serve. Essa daqui está descartada. Agora, a próxima. O maior cosseno é 1, com mais 1 dá 2. O menor cosseno é menos 1, com mais esse 1 da frente dá 0. Ok, pode ser. Essa daqui, pelo mesmo motivo da anterior, também está descartada, porque o mínimo valor dessa vai acontecer quando esse seno for menos 1, e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, que não serve para nós nesse caso. Agora, a letra E, o maior valor que sai dela ocorre quando o cosseno vale 1. Se esse cosseno aqui valer 1, o valor máximo vai ser 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. O máximo valor dessa função é 3, o que contradiz o gráfico que a gente tem, descartada. As alternativas, a gente vai ficar entre a A e a C. Agora, para definir se é a A ou se é a C, nós vamos ter que perceber se o desenho trata-se de um seno ou de um cosseno. E principalmente, olha lá dentro. Quem mudou aqui dentro ó, é o x, é o período. Vamos ver. Se o desenho for seno ou cosseno, vamos ver qual desses que vai aparecer. Quer ver? Ó, a princípio, acho que não é difícil você perceber que o gráfico aqui está começando, ó, se fosse um cosseno, era para eu começar aqui, descer e terminar aqui.
não é o que está aqui. Já pode descartar a alternativa do cosseno e a gente já mata a questão. De fato, ó, porque não tem uma alternativa que encaixe aqui. Por outro lado, ó, o gráfico, se a gente tomar esse ponto como início, ó, daqui, opa, o gráfico vai sair. Ah, você não estava vendo inteiro agora. Ah, agora sim, ó. O gráfico aqui vai começar aqui, subiu, desceu e fechou. Beleza, isso daqui é o gráfico de uma senoide. Então, anulando as alternativas que a gente já anulou, a única que resta é a alternativa da letra A. Essa daqui vai ser jogada fora também. Agora, por que deve ser a letra A? Vejamos. O período é de uma extremidade a outra. Eu não sei qual que é essa extremidade, mas se eu pensar dessa extremidade aqui até nessa extremidade aqui, ó, também tem um período. Também pode ter um período ali dentro. Então, o período dessa função vai ser o final, 3π sobre 4, menos o inicial, que é menos π sobre 4. Então, o período dessa função vai dar 3π sobre 4 mais π sobre 4, que vai dar 4π sobre 4, que é um π. Pronto. Mas, o período da função é aquele famoso, né, turma? 2π dividido pelo acompanhante do x. O período deu π. Então, π, que é o período, é 2π dividido pelo acompanhante do x. Corta esse com esse, vai descobrir que o c vale 2 mesmo. Então, lá na fórmula, o x tem que ser multiplicado por 2. A outra fórmula que o x estava multiplicado por 2, a gente já descartou. A gente já jogou fora a letra D. Então, a única alternativa que resta é mesmo a letra A. Certo? Agora, o Enem, da parte de trigonometria, isso aqui, aquele início de trigonometria no triângulo retângulo, é o que o Enem mais gosta de cobrar, de ver se você está apto a trabalhar com isso. Por isso eu vou resolver dessa vez exercícios da série Enem, alguns exercícios da série Enem com vocês, ó. Vamos começar com esse aqui lá da página 489, diz o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando o ângulo X com a sua superfície. Conforme indica a figura, estão atingindo a superfície, formando o ângulo X com sua superfície. Parabéns. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de X, deve ser I. Não, deve ser L de luminosidade. L de X igual a K vezes seno de X. Sendo K uma constante e supondo-se que X está entre 0 e 90 graus. Quando x vale 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Primeira pergunta, turma, qual que é o valor máximo da intensidade luminosa? Bom, a luminosidade máxima vai ocorrer quando o seno for máximo, ou seja, quando esse cara aqui for 1. Então, a luminosidade máxima vale simplesmente K. Agora, ele quer saber qual é a redução percentual que isso vai ter, que esse valor vai ter, quando x for 30 graus. Bom, para x valendo 30 graus, para x igual a 30 graus, então a luminosidade de 30 graus, luminosidade de 30 graus vai ser K vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é meio, então vai ficar K vezes isso aqui, K vezes meio, ou seja, meio K. Ou seja, turma, se esse aqui é o máximo e quando o x vale 30 cai para K sobre 2, significa que a redução é era K, virou K sobre 2, reduz metade, né? Reduziu percentualmente 50%. Por isso, a alternativa correta é a letra B de bola, que está espremidinha aqui embaixo. Agora, o exercício 28 tem um enunciado, tem um desenho, tem um tananã, blá blá blá. No final, ele fala de uma roda gigante, ele fala que após 2 voltas completas, a altura da pessoa lá dentro da roda gigante gera esse gráfico que você vê aqui. Após 2 voltas completas, não é à toa que você está vendo 2 pedacinhos do gráfico aí. A expressão da função dessa altura é... Ô turma, vamos lá? É uma questão com alternativas, hein?
veja só, o valor máximo da função é 168, o valor médio é 88, o valor mínimo, bom, a função aqui me parece ser uma função seno, porque ela começa, repara no desenho, que é o gráfico clássico da função, o gráfico clássico de uma senoide, como você vê aqui, deve ser uma função seno. Agora, o valor máximo é 168, o valor médio ali é 88. Daqui para cá, aumentaram 88 unidades. Aumentaram 80 unidades, perdão, do 88 para 168. Daqui para baixo, vai ter que diminuir 80 também. Então, o menor valor é 8. Olha, fazendo um teste rápido, o maior valor vai dar 168 nessa daqui, dá 168. Essa daqui também, essa daqui não. Essa daqui vai ultrapassar. Lembrando, o valor máximo é quando isso vale 1, quando isso vale 1. Então, esse é o teste que eu estou fazendo de cabeça. Depois, nas demais, a gente não pode garantir. Então, deve ser a letra A ou a letra B. Mas, turma, como a gente vê aí que o gráfico trata-se de uma senoide, é uma senoide iniciando lá no zero, certamente o gráfico acaba tendo como resposta a letra A. Observe que o período, né, de repetição é mesmo 2π, porque demora uma volta inteira para a roda gigante voltar onde ela estava. No exercício 30, mesma coisa. Ó. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de T, igual a Azão mais Bzão cosseno de K vezes T, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundos. Considere que, atenção, um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Então, presta atenção. Um batimento cardíaco representa o tempo necessário entre duas pressões máximas. O que ele está te dizendo aqui é que um batimento cardíaco é igual ao tempo necessário entre duas pressões máximas. Então, tem uma máxima, desce mínima, volta para máxima. Esse batimento, o tempo de um batimento, é um período dessa função. Agora, vamos lá. Pela tabela, a gente tem que a pressão mínima é 78, a pressão máxima é 120. Ô, turma, vamos pensar. Se o mínimo é 78, aí ele vai pedir ali embaixo qual que é a fórmula da pressão aqui, né? Muito bem, se a pressão máxima é 120, a pressão máxima ocorre quando o cosseno vale 1. E o máximo tem que dar 120. Vamos analisar as alternativas? Ó, o máximo dessa função ocorre quando isso for 1. Quando isso for 1, vai dar 99 mais 21. 99 com mais 1 dá 100, 120. Essa daqui é ok para o máximo. Essa daqui é o máximo quando isso vale 1, vai dar 42 com 78 e vai dar 120 também. Então, essa daqui também bate com o máximo. Essa daqui também bate com o máximo. Essa daqui também bate o máximo. Essa daqui também bate o máximo. Que beleza, hein? Todas elas servem o máximo. Agora, vamos ver o mínimo? Bom, o menor valor é 78. O menor valor é 78 e ocorre quando o cosseno é menos 1, que é o menor cosseno possível. Turma, eu já estou falando de cosseno porque ele já tinha dito aqui que era uma função com cosseno, hein? Agora, vamos ver qual das funções tem o mínimo no 78? Vamos lá. O menor valor disso daqui é quando isso aqui vale menos 1. Aí você fica com 99 menos 21, 78. Ok para o mínimo. Agora, esse aqui, ó, o menor valor é quando isso aqui é menos 1. 78 menos 42, essa daqui a gente já pode descartar. O valor mínimo dessa não serve. O valor mínimo dessa também não serve. Sobraram 3 alternativas. Observe que
nas 3 alternativas, e agora que eu estou percebendo que tem 2 alternativas iguais, ó, que maravilha de digitação, não é mesmo, professor? Observe que o que tem de diferente de uma para outra, das alternativas que restaram, são os números que acompanham o T lá dentro, tá vendo? São os números que acompanham o T. Os números que acompanham a letra definem o período. Então, nós vamos ter que entender nessa função quem que é o período para a gente descobrir quem é o K, quem é o acompanhante desse Tzinho. Como o próprio exercício diz, o período é o tempo equivalente a um batimento cardíaco. Veja só que na última linha da tabela a gente tem informação que o número de batimentos cardíacos por minuto é 90. Vamos lá. Isso significa que tem 90 batimentos em 1 minuto. Entretanto, na nossa função, o tempo t está dado em segundos. Então, a gente vai ter que trocar 1 minuto por 60 segundos. Bom, 90 batimentos em 60 segundos. Um batimento vai ocorrer em, sei lá, não vou usar x, vou usar alfa segundos, ó. Multiplicou cruzado, vai dar 90 alfas é igual a 60. Então, um alfa, que é o tempo de um batimento, é 60 por 90. Simplificou, 2/3. Então, o período é 2/3. O período deu 2/3, só que o período é 2π dividido pela letra que acompanha o T. No caso aqui é K. Então, ó, 2 com 2 corta, multiplica cruzado, você vai descobrir que o Kzinho vai ser 3 vezes o π que está lá em cima. 3π. Por isso, a alternativa correta acaba sendo a alternativa que está marcando aqui na letra A. Ai, professor, por que é a letra A? Porque na questão original, vou até mostrar para você aqui, ó. O erro aqui de digitação foi o seguinte. Aqui, na letra C, na verdade, eram 2 pistes. E aqui na letra D de dado, a alternativa correta era somente o T aqui dentro. Era cosseno de T. Tá? Então, corrigindo aí esse errinho de digitação. Beleza, turma? Espero que sim. Que eu estou perguntando e aqui ninguém me responde porque é um vídeo, não é mesmo? Ainda não me acostumei. Então, Enem, para variar, causando problemas aí para a gente, dando aí essa informação escondida que o período da função era o tempo correspondente a um batimento cardíaco. O último exercício que nós vamos resolver hoje é esse, ó, 32. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre na mês de produção máxima da safra. Atenção para o que está escrito aqui. Bom, vamos terminar de ler. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P do quilograma de um produto sazonal pode ser descrito por essa função, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 o mês de janeiro, 2 o mês de fevereiro, até que 12 seja o mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é, presta atenção, essa fórmula aqui calcula para a gente o preço do produto. Tá, aí ele está perguntando qual que é na safra a produção máxima. O texto inicial estava falando sobre a lei da oferta e da procura. E ele fala assim, ó. No mês, ele fala assim, ó. Com preços elevados, hora abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Então, olha só, na safra, o mês de produção máxima é a fórmula que a gente tem calcula o preço. Na produção máxima, pela lei da oferta e da procura, que ele estava explicando outra,
no mês de produção máxima, o preço é mínimo. Como essa função P de x calcula o preço, a gente vai descobrir, se a gente tiver, presta atenção, se a gente tivesse nas mãos a fórmula da produção, a safra seria o mês de produção máxima, o mês necessário para que saia o valor máximo lá de dentro. Só que como a gente tem o preço, a produção máxima vai ocorrer quando pensa, a produção é máxima, quando o preço no mercado vai ser o menor valor possível, porque tem muito produto ali para oferecer, não é? Então, a fórmula que nós temos aqui é a fórmula do preço. 8 mais 5 cossenos de πx menos π dividido por 2. Tá? Na safra, a produção é máxima, o que faz com que o preço seja mínimo. Para que o preço seja mínimo de toda essa função, você só precisa olhar no cosseno. O cosseno de tudo aquilo, de πx menos π sobre 2, tem que dar o preço, o cosseno mínimo, o menor cosseno possível, menos 1. E o cosseno da menos 1, lembra? Girou a bolinha. Cosseno, cossono, deitou aqui atrás, ó. O máximo que dá, o mínimo valor, na verdade, né, do cosseno é esse. Que ocorre quando o ângulo que você gira, quando o ângulo aqui dentro, πx menos π sobre 2, for igual a 180 graus. Π. Passo 2 multiplicando, você fica com πx menos π é igual a 2π. Πx é igual a 2π, pula para lá, mais π. Então, x vai dar, πx vai dar 3π. Corta os π, faz um ai, ai. Então, x vai dar 3. 3 é o mês de março, que não está nas alternativas, porque nós temos, mais uma vez, um errinho de digitação aqui, gente. Na fórmula, o valor correto aqui não é 2. O valor correto aqui na fórmula é 6. Então, toda essa conta vai ter que ser alterada para o 6 aqui embaixo. Aqui embaixo é 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. Agora sim, ó, o 6 passa multiplicando, ficam 6 πs. 6 πs mais outro π são 7 π. Corta o π dos dois lados, vai dar x igual a 7, que é o mês de julho. Mês de julho, resposta certa, letra D de dado. Ok? Gente, o importante aqui era você perceber a volta que o Enem queria que você desse aí, para se confundir propositalmente nesse exercício. Bom, pode tentar fazer os demais exercícios. A gente se vê numa próxima aula, num próximo plantão. Até lá. Tchau!